Êxodo 7, versículo 1. E o Senhor disse a Moisés: Vê, fiz-te por um Deus a Faraó, e Araão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenei, e Araão, teu irmão, falará a Faraó, para que ele envie os filhos de Israel para fora da sua terra. E eu endurecerei o coração do Faraó, e multiplicarei meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu colocarei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, por grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Esses versículos querem dizer que Deus prometeu fazer o coração do faraó resistir, desta vez usando uma palavra que também descreve a opressão que o faraó impôs aos israelitas. O faraó tinha tornado a escravidão deles amarga ou cruel, e em contrapartida seu coração se tornaria duro. Deste modo, quando os israelitas deixassem o Egito, ficaria claro que não era por causa da persuasão de Moisés ou da sábia liderança do faraó. O Senhor tinha dito antes que, como resultado de seus atos, os israelitas o conheceriam como Yehova. E os deuses. Agora ele disse que também os egípcios saberão que eu sou o Senhor, pelo modo como ele tiraria do Egito os israelitas. Isso continua e expande o tema de ação que leva ao conhecimento do Senhor. Versículo 6. E fizeram Moisés e Arão como o Senhor, e lhes ordenara, assim fizeram. Esse versículo quer dizer que a observação formal de que Moisés e Arão fizeram com o Senhor lhe ordenara introduz um refrão com paralelos posteriores, especialmente nos relatos da construção do tabernáculo. Versículo 8. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo, mostrai vós um milagre, então dirás a Arão, toma o teu cajado e lança-o diante de Faraó, e ele se tornará em serpente. E Moisés e Arão foram a Faraó, fizeram conforme o Senhor havia ordenado. E Arão lançou o seu cajado diante do Faraó, e diante de seus servos ele se tornou em serpente. Então Faraó também chamou os seus homens sábios e feiticeiros, e os magos do Egito também fizeram de maneira semelhante com os seus encantamentos. Portanto, cada homem lançou o seu cajado, e eles se tornaram em serpentes, mas o cajado de Arão engoliu o cajado deles. E o coração de Faraó se endureceu, e não ouviu como o Senhor havia dito. Esses versículos quer dizer, milagre no versículo 9 representa a forma singular da mesma palavra traduzida como maravilhas no versículo 3, mas a contemplação desta maravilha não fez bem algum ao faraó, porquanto ele não respondeu com fé e obediência. Uma vara, por vezes chamada de cetro, como símbolo de poder e autoridade, tem tido ampla aceitação. Varas e serpentes eram proeminentes na arte egípcia. Os reis do Egito também são retratados usando coroas que exibem uma cobra ameaçadora como símbolo de proteção para o rei e perigo para os seus inimigos, de forma que todos respeitassem as suas ordens. Versículo 9. Quando Faraó vos falar, dizendo, mostrai vós o milagre, então dirás a Arão, toma o teu cajado, lança-o diante de Faraó, e ele se tornará em serpente. E Moisés e Arão foram a Faraó, dizendo conforme o Senhor havia ordenado. E Arão lançou o seu cajado diante de Faraó e diante de seus servos, e ele se tornou em serpente. Esse versículo quer dizer que o termo traduzido como serpente aqui e nos versículos 10 e 12 é uma palavra hebraica diferente da usada em 4 e 3, visto que ela é por vezes usada para se referir a grandes criaturas aquáticas. Sua aparência aqui pode enfatizar o tamanho e o efeito assustador das serpentes na disputa. Versículo 11. Então Faraó também chamou seus homens sábios e feiticeiros, e os magos do Egito fizeram de maneira semelhante com os seus encantamentos. Portanto, cada homem lançou o seu cajado, e eles se tornaram em serpentes, mas o cajado de Arão engoliu o cajado deles. O faraó convocou os seus homens sábios e feiticeiros.
funcionários que estavam presentes em outras cortes reais antigas. Tê-los como parte da comitiva, suas ordens, era outra evidência do poder de Faraó. Estes homens usavam seus encantamentos para demonstrar o seu poder e o de Faraó, mediante a reprodução do que Moisés e Arão fizeram quando eles simplesmente obedeceram ao Senhor. Israel foi o único entre as culturas do Antigo Oriente Próximo, pelo fato de todas as formas da atividade oculta serem proscritas. Portanto, o povo de Deus devia confiar nele e em sua providência para a sua segurança. Mesmo que alguém pudesse realizar um milagre, se a mensagem trazida por essa pessoa afastasse da lealdade ao Senhor, os israelitas não deixavam dar ouvidos. Versículo 13. E o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Esse versículo usa a palavra para endureceu, associada à forma de firmeza, para descrever o coração de Faraó. O rei Josias exemplifica a condição oposta quando se diz que o seu coração se abriu e se enterneceu, e ele ouviu humildemente as palavras do Senhor. Versículo 14. E o Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, ele se recusa a deixar o povo ir. Esse versículo quer dizer que as 10 pragas descritas nessa seção estão em 3 grupos de 3 pragas cada, mas uma última praga culminante a morte dos primogênitos. Em outros lugares, o padrão de 3 mais uma quarta aparece em contextos que enfatizam observação cuidadosa e avaliação completa. Cada praga que tem um anúncio vem com a mesma ordem: deixe o meu povo ir para que me sirva. A exceção é a 10ª praga nesse ponto. Moisés informou ao faraó que após esta última praga, o próprio povo do faraó viria a Moisés para suplicar que os israelitas deixassem o Egito. Em cada grupo de pragas, Moisés faz o anúncio da primeira ao faraó quando se encontra com ele de manhã. A cada segunda praga de cada grupo é anunciada no palácio quando Moisés se dirige ao faraó. Após cada uma das 9 pragas, vem uma observação acerca da condição do coração do faraó. As regularidades e consistência do Senhor e de Moisés no decorrer da disputa contrasta com a vacilação no comportamento pessoal do faraó, expressando pesar, oferecendo concessões e retirando as explosões de ira, e com o crescente caos no domínio em que ele era considerado responsável pela manutenção da ordem. Do começo ao fim, Moisés fez que o Senhor lhe disse para fazer, enquanto o faraó fez o oposto, exatamente como Deus predissera. A implicação é que o Senhor é soberano nas questões humanas. As pragas envolviam elementos e eventos naturais que eram familiares aos egípcios: águas, rãs, insetos, ventos oriental e ocidental, tempestades, doenças, trevas, mas eles não eram meramente naturais. O Senhor, falando a Moisés e Arão, e através deles predizia o tempo, a intensidade e as extensões das pragas, e que as distinguia de meros desastres naturais. Por exemplo, nuvem de locustas tem vindo às partes do Egito de modo interminente no decorrer da história, mas não a amplitude relatada em Êxodo, e não no rastro da série dos desastres que atingiam o Egito na ocasião. De igual modo, todos os primogênitos dos homens morreram, mas eles não morreram todos ao mesmo tempo e com a exclusão dos outros seres humanos. O Senhor também anunciou o propósito das pragas, explicando que elas se destinavam a revelar a sua identidade e torná-lo conhecido para uma ampla audiência. Observe o gradual aumento em gravidade e a gradual derrota dos mágicos. Tentativas têm sido feitas para identificar cada uma das pragas com um ataque a um dos muitos deuses egípcios. Todavia, tal equivalência não é exigida pelos eventos para mostrar a futilidade das crenças egípcias e a impotência das divindades egípcias e a necessidade de lealdade a Ieua. Os eventos em Êxodo, como um todo,
o revelam como fidedigno. A disputa com o faraó mostra a soberania do Senhor sobre uma série de elementos naturais necessários à vida humana e à sobrevivência interna de um homem que os egípcios acreditavam ser um deus, mas na verdade era apenas um ordinário rei humano. A palavra endurecido representa uma figura de linguagem em hebraico. Em português, ter um coração pesado normalmente significa estar perturbado ou entristecido. Entretanto, o termo hebraico para pesado podia descrever uma boca cuja língua não falava bem, olhos que não viam e ouvidos que não ouviam. Tanto no Egito quanto no hebraico, admitia-se o coração como a mente, visto como um centro de atividade mental, emocional e volitiva. Ouvia e respondia de forma apropriada. Salomão pediu que Deus lhe desse um coração que ouve. O faraó estava deixando de responder como devia. O coração pesado do faraó apresentava um outro problema, porque, de acordo com as crenças egípcias, os deuses pesariam o coração da pessoa após a morte, para determinar-se seu destino de vida futura. Se ele fosse pesado em comparação com uma pena, símbolo de sabedoria, e um deus furioso estaria ali para devorar a pessoa. Em outros lugares no Antigo Testamento, o pecado é referido como pesado e como tornando o coração pesado. E o Senhor é aquele que pesa os corações, o que o torna supremo, juiz de todos, inclusive do faraó e dos demais reis. A avaliação do Senhor acerca do faraó também era importante, porque o faraó e seu coração eram considerados responsáveis pela manutenção da ordem em todo o Egito. A ordem era considerada como a expressão essencial de sabedoria, em contraste com a essência da sabedoria. Durante as pragas, o faraó não pôde manter a ordem e ele fracassou tanto pelos padrões do Senhor como pelos próprios padrões. Versículo 15. Vai o faraó pela manhã, eis que ele sairá às águas, e tu estarás à beira do rio diante dele, e levarás na tua mão o cajado que se tornou em serpente. E dirá ele: o Senhor Deus dos Hebreus me enviou a ti, dizendo: deixa o meu povo ir, para que sirva no deserto, e eis que até agora tu não ouviste. E assim diz o Senhor: nisso saberás que eu sou o Senhor. Eis que ferirei com o cajado que está nas minhas mãos as águas que estão no rio, e eles se tornarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios detestarão beber a água do rio. Esses versículos querem dizer que, dentre as sugestões acerca do motivo pela qual se esperava que o faraó saísse de manhã até a margem do rio, então a possibilidade de um ritual de adoração alguma coisa relativa a seus hábitos pessoais, ou para medir a profundidade e a extensão do rio durante o seu período de cheia, não está claro se o rio se transformou em sangue de verdade, ou se ele ficou tão poluído que a palavra sangue melhor descreveria sua aparência. A palavra hebraica está relacionada com a palavra para a cor vermelha, e às vezes é usada para descrever alguma coisa que tinha aparência de sangue, mas que não era sangue literal. De qualquer maneira, isso fez com que os peixes morressem, a água cheirasse mal e as pessoas buscassem outra coisa para beber. O faraó usara o Nilo para trazer a morte aos bebês israelitas, mas agora o rio seria uma fonte de morte e não de vida para os egípcios. E o faraó não poderia fazer nada a respeito disso. Versículo 21. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não puderam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Esse versículo quer dizer que os capatazes israelitas tinham reclamado que Moisés os transformara em mau cheiro para Faraó. Mesmo verbo. Mas agora havia uma coisa que realmente cheirava mal: o rio. E os magos do Egito fizeram assim como seus encantamentos, e o coração do Faraó foi endurecido. Ele também não os ouviu, como o Senhor havia dito. E Faraó voltou e entrou em sua casa, e nem pôs nisso seu coração. E todos os egípcios cavaram em torno do rio para beberem a água, pois não podiam beber água do rio. E se cumpriam 7 dias depois que o Senhor havia ferido o rio.
Esse versículo final quer dizer, o ferimento do Nilo pelo Senhor ficou simbolizado e representado quando Arão o feriu com a sua vara.